Capítulo 9. O rio. Quando a visão entrou em foco, um rio calmo, fluindo suavemente, se formou na minha frente. Era tão claro como o vidro, e a areia no fundo do leito do rio estava em repouso. Os bancos ao redor do rio estavam cobertos de grama saudável, com narcisos e trevo dispersos por toda a parte. Olhando para cima, Jesus estava remando para mim, em uma canoa com 3 assentos de madeira. Era profundamente bem trabalhada. Parecia ser feita de madeira dos cedros do Líbano. O interior era bem lixado. Dessa forma, a probabilidade de ter uma lasca era muito baixa. Jesus tinha um grande sorriso no rosto e ele ficou muito feliz em me ver. Ele disse: "Pule para dentro e vamos embora. Eu vim para responder à oração que você fez e também o que mais você tem desejado, mas ainda não falou." Eu fiquei espantado, não só com a resposta imediata em responder à oração, mas também com a alegria em que Jesus quis me responder. Pensei que isso era muito bom e eu estava bem animado para chegar na canoa com ele. Para minha emoção, havia uma pá no chão, abaixo do meu assento. Eu sabia que era minha. Era para mim pegar e ajudá-lo a remar. Então eu me sentei e disse: "Tudo bem, Senhor, vamos embora." Olhando para trás, para mim e diretamente nos meus olhos, Jesus disse 3 palavras que eu nunca vou esquecer: "Eu te amo." Era mais do que eu poderia suportar. Procedendo da sua boca, essas palavras eram como uma canção de amor. Elas soaram como a harmonia da natureza cantando com a ternura da intimidade, que somente um verdadeiro apaixonado poderia saber. As palavras penetraram para a parte mais profunda da minha alma com doçura, mas foi falado com a sinceridade da eternidade. Elas chegaram e tocaram uma parte profunda de mim, que eu não sabia que existia. Coloquei o meu remo para baixo e chorei. Eu entendi aquilo e tive uma revelação do amor que eu nunca imaginei. Esse choro veio de uma parte de mim que eu não conhecia. Esse amor foi necessário. Foi um choro de quebrantamento no amor e em gratidão. Véus de vergonha, raiva e tristeza foram arrancados nas minhas partes mais internas. A canção de amor trouxe a cura para as áreas que eu desconhecia e trouxe restauração para partes do meu coração que foram completamente curadas. A extensão do amor que eu estava experimentando era difícil de descrever. Apenas posso dizer que me curou e lavou até mesmo os efeitos que as feridas tiveram em mim. Eu fui feito completamente novo. Enquanto eu estava chorando, Jesus começou a remar no rio que flui suavemente. E eu estava contente, permitindo que ele fizesse isso sozinho por um tempo. Enxugando minhas lágrimas, eu olhei para Jesus e perguntei: "Rei, que tipo de rio é esse?" Ele me respondeu gentilmente: "É o caminho da paz, e no caminho da paz é como um rio. Você conheceu a paz e teve uma revelação da paz em um caminho, mas agora
eu quero lhe mostrar em outro caminho. Você tem orado as palavras de Davi, dizendo: mostra-me os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Você também tem orado as palavras de Jeremias, o profeta, quando você me pediu: mostra-me os antigos caminhos e as formas antigas. Então eu vou começar a revelar eles para você. O temor do Senhor é uma antiga maneira que Davi compreendeu muito bem. Agora eu quero que você veja o caminho da paz, como ele funciona, e eu quero que você se torne mais familiarizado comigo. Você conheceu a compreensão da justiça que irá levá-lo para o lugar da sombra da paz. Mas agora você compreenderá todos os meus caminhos, como eles estão interligados. Quando o temor do Senhor é o espírito do temor do Senhor, haverá paz. E se você entender o caminho da paz, então você começará a ter uma ideia sobre essas duas coisas. Se você está curioso sobre como elas estão conectadas, olhe para Romanos 3, no versículo 17 e 18, e veja que o caminho da paz não é conhecido porque não há temor do Senhor. Meditar sobre essas coisas será de grande benefício para você. Essa é uma das maneiras que eu estou ensinando a você agora. Eis que agora você deve começar a vê-lo. Na distância antes de nós, eu podia ver uma montanha gigantesca. Era formada a partir de uma rocha sólida e era coberta com energia. A montanha parecia convidativa e até mesmo de uma grande distância, o poder que emanava dela podia ser sentido. Ao ver isso, eu entendi que essa era uma montanha de alegria e sempre será o caminho de paz que levará a ela. O rio parecia passar diretamente pelo meio. A montanha não estava posicionada para o lado ou a uma certa distância. Ela estava em frente a nós, ocupando o rio, e eu sabia que deveríamos passar por ela. Chegando a ela, havia uma entrada do Rio da Paz que passava por entre a montanha. Havia uma porta velha e parecia uma porta velha de mineração. A porta foi bem construída, mas era envelhecida como a canoa. Nós passamos pela porta e no topo de um pilar estavam escritas as palavras: salvação e plenitude. Movendo-se para a montanha com o Senhor, ainda remando fielmente em um ritmo lento, abriu-se um lugar sem fim. A montanha da alegria era infinita em todas as suas direções. Olhando para os lados do rio, eu podia ver um terreno plano, feito de sujeira e de grandes poços que tinham sido escavados. Cada um era diferente em sua natureza, mas eu entendi que eram as fontes da salvação, e tirar delas deveria ser com alegria, como diz em Isaías 12, versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Eu sabia que não era permitido sair do barco, mas eu queria explorar os poços. Resolvi pedir ao Senhor isso mais tarde. Olhando para trás, para mim, ainda remando, Jesus disse: na montanha da alegria, você encontrará o primeiro dos dois tipos de paz. Essa é a paz que você conhece como a paz com Deus, que vem da salvação. Quando você está salvo, você cruza da morte para a vida.
e da inimizade com Deus para a paz com Deus. Uma alegria indizível então o segue. Agora temos que passar da montanha da alegria para outro lugar. Então, instantaneamente já estávamos remando para o outro lado da montanha. Continuando no mesmo ritmo, ele disse: "É hora de você pegar os remos e começar a remar comigo. É importante, na hora de vir aqui, manter o seu foco permanecendo em mim e ficar em unidade comigo." Pegando meu remo, eu tentei remar com ele. Era mais difícil do que eu pensava que seria. Se eu remasse de forma mais difícil do que ele, então o barco viraria. Foi um pouco estranho no início. Depois de um curto período de tempo, eu comecei a remar em unidade com ele. E quanto mais tempo eu passava focando nele, mais fácil se tornava remar com ele. Enquanto nós continuávamos a trabalhar juntos, remamos em uma taxa acelerada e crescente. Embora a água estivesse fluindo suavemente, estávamos nos movendo com velocidade relâmpago. Foi muito agradável. Cobrimos uma grande distância em um curto espaço de tempo. Mais tarde, o ritmo do terreno em torno de nós começou a mudar. Eu não tinha visto muito do terreno em torno de nós, porque o meu foco era remar, mas não precisaria ser um gênio para descobrir que o terreno estava mudando para pior. À nossa frente estava uma tempestade terrível e havia desolação em todas as áreas. Não estava no rio e não afetava o rio, mas estava em todos os lugares ao seu redor. O rio não era mais um caminho reto. Começou a ter curva, torção e voltas. A tempestade estava emanando uma grande sensação de medo, intimidação e uma infinidade de outros males. Eu perguntei ao Senhor sobre a tempestade e o que era. Ele respondeu: "É o chamado da vida. É a estação de tempo que cada homem ou mulher que caminha sobre a terra vai experimentar. Durante a sua vida, uma das minhas sinceras esperanças é que você começasse a entender e a andar no segundo tipo de paz. Eu já expliquei sobre a paz com Deus, mas durante as tempestades, como você vê à nossa frente, eu quero que você entenda a paz de Deus. Ela é vital para a sua sobrevivência. A paz com Deus poupa, mas a paz de Deus sustenta você." Quando entramos na tempestade, eu olhei em volta e não vi nada, apenas pura destruição, corrupção, torrentes de toda coisa má, ilegalidade e desejo. Houve também abominações sexuais em todos os lugares, famílias devastadas pela guerra, famílias rasgadas, decisões de negócios e parcerias com o mal, pessoas com orgias religiosas, pessoas falando de Deus da boca para fora, crianças pequenas sendo maltratadas, catástrofes repentinas, pessoas morrendo prematuramente, pessoas indo de porta em porta, solicitando para agências que eram do diabo, televisão e estações de notícias a difundir mentiras. Tramas sinistras estavam sendo chocados e permitidos a acontecer. Havia tantas coisas horríveis que levaria livros e volumes de escritos para conter tudo. Fiquei horrorizado, me senti corrompido, violado, envergonhado e completamente dominado. Enquanto eu estava olhando para essas coisas,
ouvi um pequeno sussurro no meu ouvido. Parecia o Senhor, mas eu realmente não tinha certeza. Girando em outro sentido, eu o ouvi mais claramente. Ele estava dizendo com o menor sussurro: volte para o barco. Eu estou nele e estamos onde você nos deixou. Olhando para baixo, eu já não estava mais no barco. Eu estava no meio de tudo aquilo que eu estava descrevendo, e isso estava começando a me afetar, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. Então eu corri para a costa. Assim que cheguei à costa, eu subi de volta no barco. Olhei para o Senhor e disse: o que aconteceu? Antes que ele pudesse responder, a paz reentrou na minha vida novamente e o meu corpo foi curado. Aquilo foi muito bom. Ele me olhou com firmeza e disse: você esqueceu que eu disse a você há pouco tempo atrás. Mantenha o seu foco no Pai. A única maneira de um homem ou uma mulher fazer isso através desse mundo é manter o seu foco no Pai. Você não somente saiu do caminho da paz, mas você saiu do temor do Senhor voluntariamente, e esse não é um lugar seguro. Naquilo que você focar, você se conectará. Entenda uma coisa: a maior parte da sua vida na Terra é dirigida por seus pensamentos e pelo seu foco. Se tudo que você focar for em coisas horríveis e negativas, então você irá se conectar a elas e, ao fazer isso, atrairá mais das mesmas coisas. Não estou dizendo que algumas dessas coisas não irá acontecer com você, mas eu estou dizendo que quando elas acontecerem, você terá uma escolha. Você poderá ver e experimentar todas essas coisas e ainda manter o seu foco em mim, agindo como se elas não fossem reais. E você deve crescer e amadurecer para um lugar onde você vem para esse lugar da realização, mesmo que tudo isso esteja acontecendo ao seu redor, porque eu estou no controle. No instante em que você começar a andar nessa revelação, você será capaz de remar ao longo da vida em paz, com o temor do Senhor. Você deve retornar o seu coração para mim e manter o foco em mim. Não importa o quão cego e quão longe de mim você se sentir, ou você prefere permitir que a circunstância o atraia para longe de mim. O barco estará sempre onde você o deixou. O rio terá voltas nele, mas é um caminho certo e sempre vai levar você diretamente para onde eu estou e para onde eu quero que você vá. Às vezes parece ao homem como se ele estivesse indo na direção errada, mas eu lhe asseguro que esse caminho é perfeito. Depois de ouvir essas palavras, agora, olhando para o futuro, eu tinha uma perspectiva completamente diferente. Os meus olhos e o meu foco mudaram. Eu vi todas as coisas que eu descrevi antes. Porém, a glória do Senhor e o seu poder, juntamente com o amor que emanava dele, era muito maior do que até mesmo o pior desses desastres. Olhando para mim, mais uma vez, Jesus disse: alguma das coisas que você viu deve acontecer. Há muito mais desses desastres que acontecem ao meu povo, mais do que você pode perceber, mas que pode ser resumida em uma semente de palavra. Então eu me virei e peguei o meu remo novamente. Vi que não havia me movido mais do que 10 metros desde que entrei na tempestade. Eu entendi que para que eu pudesse progredir através da tempestade,
eu teria que remar com ele. Se eu não remasse com ele, então haveria muito pouco progresso. E se o meu foco não estivesse nele, então eu não poderia progredir em nada. Ele disse: "Vamos." E então nós fomos novamente no mesmo ritmo fácil como quando começamos. Agora o meu foco estava sobre ele, mais do que nunca, e mesmo que tudo ao nosso redor era destrutivo, a glória que vinha dele era muito maior. Realmente não importava para mim se íamos lento ou rápido. Progredindo através das voltas e mais voltas, eu resolvi dentro de mim nunca mais sair do barco novamente sem Jesus. Depois de remar rio abaixo por um longo tempo, o terreno então mudou novamente, dessa vez para melhor. Quando ele mudou, eu percebi o que Jesus estava falando anteriormente. Eu poderia olhar ao redor e ver tudo o que estava acontecendo, e ainda manter o meu foco sobre ele, assim como eu fiz na Montanha da Alegria. Essa revelação me trouxe mais alívio do que qualquer outra coisa. Olhando para o terreno em volta de mim, eu podia sentir uma coisa mais forte do que qualquer outra coisa. Era do conhecimento, que esse lugar estava cheio do conhecimento divino, que estava prestes a receber o conhecimento. Tudo nesse lugar tinha mais conhecimento do que eu imaginava. Virando-me e olhando para a frente, eu vi que Jesus não estava mais no barco comigo. Eu pensei que em um lugar como esse não poderia ser uma coisa ruim. Eu também acreditei que mesmo que eu não podia ver Jesus, isso não queria dizer que ele não estava lá. Eu continuei remando. Olhei para a frente nesse lugar do conhecimento e vi uma grande glória. Mais uma vez, o temor do Senhor tornou-se muito forte. Enquanto eu continuava a remar, eu sabia que estava prestes a entrar em contato com Jesus, e especificamente o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor trabalharam em conjunto para trazer essa revelação. Eu também sabia que a revelação seria sobre a divindade e seria falada com grande autoridade. A glória tornou-se mais forte e mais forte. Eu estava completamente mergulhado nele. As palavras não podem descrever o nível de glória que eu estava experimentando. Os únicos adjetivos que poderia ter que se encaixam são esses: relâmpago, toda autoridade, ouro, poder, imenso amor e plenitude de reverência. Eu podia ver o meu homem espiritual brilhando através da armadura e do manto. Olhando para a frente, eu podia ver os passos que levavam até um trono. Enquanto eu caminhava em direção ao trono, a cena ao redor de mim mudou instantaneamente. Eu já não estava mais no rio, mas agora eu estava na sala do trono. Haviam 7 degraus que levavam até o trono. O Senhor Jesus estava sendo atendido por muitos anjos gloriosos. Eu não ousei dar o primeiro passo. Eu não poderia imaginar o que aconteceria se eu fizesse sem a sua permissão. O espírito do temor do Senhor era tão forte que eu não podia e não me atrevi a falar, até ter a permissão para fazê-lo. Esse era um lugar sagrado, cheio de glória e cheio da presença do Senhor. O Senhor tinha um grande cetro na sua mão, e quando me aproximei e me ajoelhei diante do Rei dos Reis, ele estendeu o cetro e disse: "Vem, Joseph." Enquanto eu andava para cima, e quando cheguei perto dele, ele disse:
Joseph, depois de ter me conhecido como amigo, agora você tem me visto como Rei dos Reis. Você pediu para me ver como Rei dos Reis, e você me pediu uma unção real. Mas eu lhe digo que há mais. Agora fale os seus pedidos. Abrindo meu coração para a mais plena medida, mas ainda usando tão poucas palavras quanto possível, eu disse: Senhor, eu quero saber como o seu coração e o coração do Pai e o coração do Espírito Santo são um. Eu quero saber o que está em seu coração também. Quero crescer e amadurecer na minha relação com o Pai, com o Senhor e com o Espírito Santo. Olhando para mim com graça em seus olhos, ele respondeu: Você pediu bem, pois sou manso e humilde de coração. Feche os seus olhos.